A taça e a cruz. Neville Goddard. 16 de junho de 1959. Acreditamos firmemente aqui que a imaginação cria a realidade. Acreditamos que o homem é todo imaginação e que Deus e o homem são um. Não há diferença na natureza, a diferença, que reconhecemos, está no grau de intensidade do centro operativo da própria imaginação. Estamos em segredo. Quando ajustado para cima, um ato imaginativo de nossa parte seria um fato objetivo imediato, mas quando ajustado para baixo, deve ser realizado em um processo de tempo, mas não pode falhar, se nos lembrarmos do ato e permanecermos fiéis a esse ato. Um homem pode ser o que quiser neste mundo. Não importa o que você tenha feito, você é um com Deus e é todo imaginação. Vamos nos voltar agora para a Bíblia e Atos 5. Pedro é levado a dizer: devemos obedecer a Deus e não ao homem. E os presentes ficaram irados a ponto de prejudicar os discípulos. Mas houve um entre aqueles que o ouviram, de um professor, um fariseu, que disse: não os mate, pois se este ensino ou esta obra for de homens, será em vão, mas se for de Deus, você não pode derrubar isso e você pode até mesmo se encontrar na posição de ter que lutar contra Deus. Nome do professor: Gamaliel. Aqui lhes dizemos que a Bíblia, que é o maior livro do mundo, é completamente mal compreendida, pois não é história, é uma série de visões, que são atos de graça. É a revelação da grande realidade que os homens chamam de Deus. Mateus 26. Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, contudo, não como eu quero, mas como tu queres. E ele foi até os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: o que, vocês não puderam vigiar comigo uma hora? E novamente ele disse: se este cálice não passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E ele veio e os encontrou dormindo novamente. Você acha que um indivíduo, há 2000 anos, passou por uma experiência agonizante e terrível para salvar o mundo? Não. A história é toda sobre você. Você é quem está sendo falado. A figura central dos evangelhos é aquela presença no homem, que é a maravilhosa imaginação do próprio homem. Mas no limite da opacidade em que funciona neste mundo, é chamada de morte de Deus, pois para tornar o homem vivo, ele teve que esquecer completamente que ele é Deus. O despertar do homem para a altura que é Deus virá, e o nosso propósito de estar aqui é aprender como despertar. Taça significa beber, e ele é chamado na Bíblia de o bebedor de vinho e aquele que esvazia a taça. O homem que disse: não toque neles, etc. Foi Gamaliel, que vem de uma palavra que significa desmamar, assim como uma criança é desmamada, agora ela pode sair e se alimentar de outros alimentos. Estamos aqui para amadurecer e sermos afastados daquilo que antes pensávamos ser verdade. Anos atrás fui enviado para fazer este trabalho que estou fazendo. Disseram-me: vá e abaixe os sangues azuis. Significa o estado tradicional. Falamos de cavalos de sangue azul, de pessoas de sangue azul, ou seja, dos estados fixos e aceitos. Disseram-me para sair e destruir todos os mal-entendidos tradicionais da maior história já contada ao homem. Não é história. Não aconteceu no espaço ou no tempo. Vá e conte-lhes a história de Cristo Jesus no homem. Se for possível que este cálice passe de mim, deixe-o passar, mas se eu tiver que esvaziar o cálice, eu o farei. O que devo fazer? Digo-lhes que a história que vim contar é a história da revisão. Você vê um homem e ele parece como não deveria parecer para ninguém neste mundo. Meus sentidos o revelam como ele aparece para mim e para os outros. Sou confrontado com a xícara. Devo aceitar essa aparência e perpetuá-la no mundo, ou devo revisá-la e fixar-me na imagem revista? Devo. Então, estou crucificado com Cristo, mas não eu, porque Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se tornou homem. Então,
cada vez que vejo outra pessoa como ela não deveria ser, sou confrontado com a taça, e agora devo beber ao máximo e me tornar o bebedor de vinho e então me render à imagem e viver por ela, para que eu veja isso homem agora como deveria ser. Devo esvaziar o copo. Devo crucificar-me nessa imagem, mesmo que não viva o suficiente para vê-la ressuscitada. Pois será ressuscitado. A crucificação sem ressurreição seria o próprio triunfo da tirania. Deve haver ressurreição, pois eu despertarei e você também, e ninguém deixará de despertar, e então pegaremos cada ser neste mundo e pegaremos o ideal desse ser, e nos renderemos a ele de modo que nos preguemos a esse estado imaginado e permaneceremos fiéis a ele, de modo que não importa o quão demorar, será feito. Esse é o cálice que você e eu somos chamados a beber. É oferecido a você esta noite, não há 2000 anos. Você bebe para você ou para um estranho. O homem que você quer ser, esse homem você será, se fixar nesse estado. Essa é a realidade. Parece loucura. Os homens rejeitam o ensino de Cristo e do cristianismo, pois as igrejas não têm conceito deste ensino. Não tem nada a ver com ritual. Conquistamos apenas pela espada do perdão. Identifique o outro com o ideal que ele não conseguiu realizar e, na medida em que o fizer, você realmente o perdoou. Embora ainda ninguém o veja como você o vê agora, ainda assim, se você caminhar fielmente a isso, você o tornará real em seu mundo. Faça isso por todos. Todo mundo é imortal. Ele não está contido neste pequeno corpo, e eu não estou, você não está. Estou espalhado por todo o universo visível e invisível do meu Pai. Então, rejeite-me aqui e você me encontrará lá. Então, em minha mente, devo ressuscitá-lo, e você deve, em sua mente, me ressuscitar. Ninguém pode ficar para trás, pois estamos todos dispersos e devemos reunir o que está disperso no corpo perfeito que meu Pai viu quando se tornou nele. Então ele ganhou vida ao se pregar aqui no Gólgota, que significa caveira. Aqui é onde ele é crucificado. E a medida do despertar é medida pelo despertar de você em mim. Então, não importa o que alguém tenha feito, foi apenas um pesadelo. Representarei cada um para mim mesmo como meu Pai o viu, e na medida em que eu elevar cada um dentro de mim, os véus serão removidos e os olhos de Deus se abrirão e eu verei a perfeição de todos no mundo. Não há lugar onde você não esteja e eu não esteja, pois você é infinito e está espalhado por todo o universo de Deus. Não posso fugir de você, por isso devo enfrentá-lo aqui e vê-lo como deve ser visto. E, caminhando nesse estado, eu o levanto. Agora podemos fazer isso de outras maneiras, as formas práticas. O que estou lhe dizendo agora pertence a um nível superior de ser, mas leve-o a um nível inferior se desejar um emprego, ou uma casa, ou dinheiro, ou saúde, e seja qual for a sua necessidade. Temos direito a isso, pois Deus nos deu. Pois você e eu somos cidadãos do céu. Na verdade, fui enviado a esta esfera para lhe dizer que não importa qual seja a sua raça ou origem, você é um filho de Deus. Abaixo os sangues azuis, as velhas crenças tradicionais e fixas. Não importa quem diga o contrário, o conceito deles está completamente errado. Cada homem vivo é Deus tornado visível, de preto, branco, vermelho ou amarelo. O homem passa por diferentes estágios de despertar. Não pense que por estar usando um pigmento claro você está mais desperto do que alguém usando uma pele mais escura. Ouça-os, disse Gamaliel. E significa desmamar, amadurecer. Se o que eles dizem é dos homens, falhará, ou se for de Deus, vocês não poderão impedi-lo e poderão até se encontrar em oposição a Deus. Eu sei que o que digo é verdade. Você pode provar isso. Você pode pegar qualquer pessoa do seu mundo e representá-la para si mesmo, como ela gostaria de ser. Pegue uma criança incorrigível e traga-a diante dos olhos de sua mente e veja-a como você gostaria de vê-la e ela incorporará esse estado. A revisão é a coisa mais prática do mundo. A história de Cristo é a história da revisão. Mas o mundo não entende porque isso foi contado numa parábola. É contado na história do administrador injusto, que já lhes contei antes.
Eu sei o que o dia me revelou. Mude o dia. Você pode mudar isso? Eu estava lendo esta obra-prima em psicologia que afirma que o passado deixou de existir, mas influencia o presente através da memória. Assim é dito nesta maravilhosa obra que ela deixou de agir senão através das experiências acumuladas e armazenadas como memória. Não pode ser posto em prática. Não deixou de ser de todo. Os sencientes não estão agora nesses estados. Um homem que passou por uma câmara de gás não passa mais por isso. Os formulários permanecem e chegará o dia em que verão que ele nunca passou por uma câmara de gás. Existem muitas formas do passado lembrado. Rever. Volte para o seu segundo ano se você consegue se lembrar até agora e pegue qualquer incidente, mude-o e represente-o para si mesmo como você gostaria que tivesse sido e vivendo nele você mudará todo o seu mundo agora. Pois se o passado está influenciando o presente pela memória dele, você muda qualquer coisa no passado e então muda o presente. Se eu crio mal algo que Deus me dá, tenho a oportunidade de descobrir como mudar isso. Posso voltar no tempo e pegar qualquer incidente no meu passado mal criado e mudá-lo, mudar todo o meu presente. Deus se tornou homem e está em cada ser. Não há outra maneira pela qual Deus poderia se tornar eu, a não ser entregando-se nesse devir. Embora eu me chame de Neville, ainda é Deus. Você acha que isso é blasfêmia? Eu não quero saber o que tu pensas. Todo filho nascido de mulher é Deus e aquele que se tornou homem é Cristo Jesus. Ele carrega esta cruz do homem e este estado é como uma tumba, e como Blake diz. O próprio Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram nela e deita-se na sepultura com eles em visões da eternidade até que despertem. O próprio Deus entrou nesta sepultura quando pulei no ventre de minha mãe. E ele nunca me deixará, pois se ele me deixasse eu deixaria de existir. E então acordou fazendo pelo mundo inteiro o que Deus fez pelo homem. Então pegue o sonho de qualquer homem e pregue-se mentalmente naquela cruz imaginando que ele é aquele ser que deseja ser, e caminhe como se fosse verdade e viva no sonho para o outro como se fosse verdade, e como se torna verdade, você o levantará. O homem salva-se através, e somente através, da salvação do seu semelhante. Aquele que eleva o mundo está elevando o olho de Deus dentro de si mesmo, e quando está totalmente desperto então ele é Deus. Não pergunte a outra pessoa por que ela quer alguma coisa. Dê o que ele pede. Você se convence de que ele tem isso, conforme você testemunhou, e na medida em que você se convence de que ele tem, isso também se tornará verdade. Sem recompensa. Você não quer recompensa. Quer um homem seja maravilhoso ou horrível, não o condene. Todos estão em estados nos quais a alma cai em seus sonhos do bem e do mal. Você faz questão de garantir que todos já sejam o ideal que desejam incorporar, não importa qual seja. Pois desta forma você está abrindo o olho de Deus. Pois esta é a história de Cristo. Se realmente é de Deus, então você não pode impedi-lo. Tudo o que ele pede é que eu tente. Devo beber este copo? Sim. Não há outro caminho senão o caminho da cruz. Devo cruzar um estado para outro estado. Vencemos pela cruz. Não é uma coisa pendurada na parede, embora como objeto seja muito bonito. É atravessar de onde você está para onde você quer estar, de ver o que você parece ver para ver o que você quer ver. Essa é a Páscoa. Eu atravesso de um estado para outro. Existe alguma outra maneira? Se for possível, passe de mim este cálice, se não, então seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Tudo o que você me deu eu guardei e nada perdi. Tudo o que ele me deu devo levantar novamente, e ele me deu você e você. Eu te conheço e você é um presente do meu Pai vindo do nada. Devo te levantar, pois te encontrarei além de todos os véus, pois você é um ser infinito. Você tem um corpo imortal e não há lugar no universo de Deus onde você não esteja. Se eu não te redimir aqui em mim, te encontrarei em outro lugar e ainda terei que te redimir. Bem, o ensinamento mais prático do mundo é também o mais profundamente espiritual.
Não há poder transformador na morte. Pense na sua casa agora. Neste momento é subjetivo para vocês, pois estão sentados aqui. Você não vê isso com esses olhos físicos. É subjetivo para esta sala. Mas realmente em seu coração você não pensa que é subjetivo o que o mundo fala sobre isso. Está fora do alcance dos seus sentidos, mas você sabe que está exatamente onde você o deixou. É o mesmo com todos os mundos de meu Pai. Subjetivo e objetivo são determinados pelo nível em que a consciência está focada. Tudo é objetivo para meu Pai. E quando acordo, meu sonho pode parecer irreal e, portanto, subjetivo, mas não é, se eu estiver interessado, pois então deveria tornar-se para mim objetivo, pois isso só é definido pelo nível em que a consciência está focada. Enquanto durar meu sonho, ele não é objetivo. Recentemente contei a história de que se você puder tocar em algo, segurá-lo e despertar, você despertará em seu mundo de sonho e o descobrirá completamente objetivo. Uma senhora me escreveu para dizer que experimentou e provou. Sei por experiência própria que não pode falhar se você tentar e provará que subjetivo e objetivo são apenas nomes. Para o psicólogo objetivo é você do berço ao túmulo. Mas pense neste universo fantástico que se estende além de 100 milhões de anos-luz. Um grande cientista estima que se cada estrela representasse um minúsculo grão de areia e apenas as estrelas visíveis para este mundo fossem incluídas, esta areia cobriria a Inglaterra a uma profundidade de várias centenas de metros. Se você está apenas neste pequeno ponto, então o que você é? Falavam apenas das estrelas, sem incluir os planetas. E então alguém diz que tem 1000 acres. O homem comum, ou seja, nós, vê as coisas sobre nós como solidamente reais. Sentimos que é real se pudermos tocá-lo. Mas o cientista diz que não é de todo solidamente real, mas apenas uma agregação de moléculas, átomos e eletrões que se movem rapidamente no espaço. Dizem que a nossa experiência de um objeto solidamente real é, na verdade, o que chamam de campos eletromagnéticos entre meus dedos e o objeto. Mas meu dedo é do mesmo material do objeto. Se ambos são todos os espaços, então aquele de que falamos possui apenas 1000 acres de todos os espaços. Posses não significam nada. O que é importante é o despertar de Deus no homem. Quando o homem começa a despertar, ele não deseja possuir a terra, ele é a terra e é herdeiro de tudo, porque seu pai lhe deu. Finalmente você desperta e reivindica isso. Não deixe ninguém lhe dizer que essa pessoa é melhor que aquela. O sol brilha sobre justos e injustos. Se você saúda apenas o seu irmão, se você ama apenas aqueles que te amam, em que você é melhor que o outro? Você não está fazendo nada que todos não façam. Mas não importa. É apenas o despertar que importa. Portanto, pegue cada pessoa do mundo e tente despertá-la em você, elevando-a. Então crucifique-se por ele, pois isso é uma pequena morte à imagem divina. À medida que você passa por essas pequenas mortes, vendo o que deveria ver e morrendo para o que você viu anteriormente, então Deus vê, e então você não encontra nada para condenar, pois não importa quem seja o homem, é Deus desempenhando cada papel. Portanto, há um completo mal-entendido sobre a maior história do mundo. O Evangelho não conta como Cristo veio, mas como ele vem. Ele deve estar na mente de todos os seres do mundo. Se ele veio há 2000 anos, agora se foi, mas se ele surge na mente de cada homem, isso é importante. Ele vem como Deus veio ao homem, amando-o de tal maneira que ele se tornou homem e morreu por acreditar que era homem. Mas o homem deve fazer pelo seu próximo o mesmo que Deus fez por ele, e ele cede ao sonho de outro, e na medida em que for fiel a ele, ele o tornará real no mundo e então, finalmente, ele despertará. Pergunte-me como eu sei. Eu sei. Anos atrás, num pequeno cargueiro no Caribe, me aposentei cedo. E então me vi fora do meu corpo, que permaneceu na minha cama. Eu estava em um lindo crepúsculo e descobri que irradiava esse crepúsculo, pois não havia sol nem lua, apenas esta luz vinda de mim. Eu flutuei nesse estado, e eu não andei.
E ouvi este coro celestial cantando: Ele ressuscitou. E eu sabia que eles se referiam a mim. Encontrei-me ao lado deste vasto mar de seres doentes e malformados à espera, e sei que eles esperaram por mim. E à medida que passei, cada um foi redobrado e remodelado na imagem da perfeição. Olhos ou membros perdidos reapareceram. Tudo se tornou perfeito porque foi assim que eu o contemplei. Então ouvi vozes dizerem: Está consumado. E então cristalizei-me novamente nesta opacidade chamada névoa. Assim, quando o homem é elevado, tudo o que é desagradável é elevado e não há nada desagradável nesse nível superior. Aumente-o por revisão. Pois todos estão presentes e quando vocês os elevam dentro de vocês a esse nível, descobrirão que eles são completamente perfeitos. Neste nível você vê apenas porções dispersas de seu corpo eterno, mas quando você se eleva o suficiente, você o achará perfeito. Depois da experiência que acabei de contar, senti que tive uma luta fantástica com a morte e fui vitorioso. O que antes era desagradável eu superei e ao superar elevei todos os seres que estavam comigo. Sei que não é uma experiência única, pois até certo ponto todo ser é perfeito. Você sobe para esse nível à medida que eleva outro dentro de você. Pois não existem estranhos, só existe Deus. Pois Deus se tornou homem para que o despertar do homem possa se tornar Deus. Você pode ignorar qualquer ser aqui, chamá-lo de seu servo, como quiser, mas ele também é imortal e você o encontrará no fabuloso universo de Deus e então entenderá João 17. Agora devolva-me a glória que era minha antes do mundo era. E de tudo o que me deste, nenhum está perdido, exceto o filho da perdição, a crença na perda, e eles habitam em mim e eu neles, e nós em ti. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta do público. O que devo fazer depois de ter feito a estrutura mental? Não há algo a ser feito do lado de fora, como trabalhar, etc. Neville responde: seu sonho obriga a mudanças físicas se forem necessárias para torná-lo realidade neste mundo. É como uma criança crescendo no momento do nascimento, e exerce tal pressão que não pode ser contida. Pois meu sonho é um filho que ainda não nasceu e, independentemente disso, esse filho nascerá quando chegar a hora. Essas pressões forçam transformações físicas.